Olá, mamáfricos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui num formato de vídeo um pouco diferente, porque na verdade eu quero me apresentar para as carinhas novas que nós temos aqui no Instagram, Facebook ou YouTube. A gente trabalha com as três plataformas e eu também queria me reapresentar para as pessoas que já me acompanham. E para isso eu tive a ideia de compartilhar com vocês um pouco da minha jornada com a Mama África. Para fazer isso, eu quero voltar um pouco no tempo. Quero voltar lá em final de 2010, que foi quando eu me formei em secretariado executivo bilíngue. Essa é a minha formação, é a universidade que eu fiz. E aí eu tinha aquele diploma de secretária bilíngue, mas de bilíngue eu não tinha nada. E isso me incomodava muito. E durante a faculdade, né, foi muito difícil para eu me formar porque eu tinha uma renda, né, uma situação financeira muito baixa. Então, assim, teve épocas da faculdade que eu tinha 2, 3 empregos mais a faculdade, então eu fazia muitos bicos para poder pagar. E mesmo ali durante a faculdade eu percebi que para eu ser bilíngue mesmo, o ideal seria um intercâmbio. Mas eu achava que era muito complicado e que eu jamais poderia pagar por ele, né? Principalmente pela minha condição financeira. Mas aí me formei com aquele diploma e aquilo me incomodava muito, porque eu não era bilíngue de verdade e eu também queria falar inglês fluente para ter oportunidades melhores de emprego, porque uma secretária fluente em inglês ganha bem, né? Algumas ganham muito bem, então eu queria isso. E aí, 2011, eu decidi que eu ia voltar com aquela ideia de intercâmbio e tentar colocar ele em prática. Planejamento. Então, o segredo é planejamento. Me planejei bastante, não dava para guardar muito dinheiro, mas dava para guardar um pouco. Eu morava numa casa alugada na época sozinha, então eu percebi que para eu poder realizar esse sonho, eu teria que vender todas as minhas coisas. Eu não tinha muita coisa, mas eu me programei para o final de 2011 eu vender minha geladeira, minha TV, minha cama, essas coisinhas que eu tinha, e pedi para ser mandada embora do emprego para no começo de 2012 eu embarcar para o meu intercâmbio. Fiz isso, legal. Começo de 2012 eu apliquei para o visto de intercâmbio para o Canadá, porque na verdade eu queria ir para o Canadá. E esse visto ele demora e é caro. Eu já estava morando na casa do meu irmão de favor, né, até eu conseguir viajar. E aí dei entrada no visto e o visto foi negado. Aí eu falei, não, gente, vamos perseverar, vamos tentar de novo. Dei entrada no visto de novo, foi negado novamente. E tudo isso demora, né, e gasta dinheiro. E aí a segunda vez que negaram meu visto foi numa segunda-feira. Eu saí do consulado canadense, fui direto para minha agência. Cheguei lá e falei assim: eu quero um destino que não precisa de visto. Eu enchi o saco desse negócio de visto. Aí ela me deu 3 opções. Ela me deu a opção de Irlanda. Irlanda eu já sabia que eu não queria por questões pessoais minha, tá, gente? Eu sei que a Irlanda, 30% da população na Irlanda é brasileira, então fala-se muito português, é muito frio, então não queria. Aí ela me deu a opção de Israel. Aí Israel não me agradou muito, não sei porquê, mas aí ela falou África do Sul. Na hora que ela falou África do Sul, meu olho brilhou. Porque eu nunca nem imaginei que se podia fazer inglês, intercâmbio de inglês na África do Sul. E eu sempre gostei de coisas diferentes, então me soou muito um destino muito diferente, fora do convencional. Aí eu falei, é pra lá que eu vou. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira eu já tava embarcando. E assim, não deu tempo de eu pesquisar nada, enfim, eu fui para um país que eu não sabia nada. E assim, a gente quer queira ou quer não, a gente tem uma visão de África bem assim, errônea, né? Vem pobreza na nossa cabeça, enfim. E aí eu fui para lá, né, com uma certa imagem de África na cabeça. Quando eu cheguei lá, foi a melhor surpresa da minha vida, porque a África do Sul, ela é extremamente organizada. A infraestrutura deles dá de 10-0 no Brasil em muitas coisas. É um país limpo, é um país lindo, com paisagens de tirar o fôlego. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu não sabia nem que a Table Mountain existia. A Table Mountain, quem já pesquisou um pouco sobre a África do Sul sabe que é o cartão postal da África do Sul. É uma montanha que é o cartão postal de lá, nem isso eu não sabia, então foi uma imensa surpresa.
Aí eu fui com um mês de intercâmbio pago, um mês, né, de intercâmbio, escola e acomodação. Eu queria ficar 6 meses, mas o dinheiro que eu tinha não dava para eu ficar 6 meses pagando tudo isso. Então ia depender de eu conseguir um trabalho. E assim, eu acho que a minha ida para África do Sul já estava predestinada, porque é muito difícil conseguir trabalho na África do Sul. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso, falando de trabalho lá. Deixa aqui nos comentários. Mas então, é muito difícil conseguir um trabalho lá. E eu dependia disso para poder ficar os 6 meses que eu queria. E eu consegui. E aí eu consegui um trabalho na escola. E aí como é que funcionava? Eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava na administração, secretaria, office boy, office girl da escola, eu fazia tudo. E à noite eu trabalhava na residência da escola, na residência estudantil. E nessa hora eu era responsável por, tipo, manter a residência a mais calma possível, porque residência estudantil pode ter festa, bagunça, então eu era a responsável por não deixar que os alunos fizessem muita bagunça lá. Então eu trabalhava na escola em troca da escola, não pagava mais a escola, e na acomodação eu trabalhava em troca da acomodação, então eu não pagava mais essas coisas, e aí o dinheiro que eu tinha dava para eu ficar os 6 meses comendo, passeando um pouco, comprando algumas coisas, dava para fazer isso. Legal. Aí, logo no segundo mês, no comecinho do segundo mês do meu intercâmbio, eu já estava trabalhando na escola, eu conheci um árabe que grudou em mim, não desgrudou nunca mais, que é o meu atual marido. E a gente foi se conhecendo ao longo do tempo que eu ia ficar lá, e a gente decidiu que ia ficar junto. Ele ia fazer faculdade lá, ele ia ficar bastante tempo. Eu tinha os 6 meses de permissão de turista, né? Então, quando acabasse esses 6 meses, eu tinha que voltar para o Brasil. Então, a gente combinou que acabando isso, eu ia voltar para o Brasil. Então, comecinho de outubro eu voltei para o Brasil, comecinho de outubro de 2012, e janeiro de 2013 eu voltaria lá para a gente se acertar e ficar juntos. E isso aconteceu. Então, assim, voltei para o Brasil bilíngue, mas já não ia mais trabalhar aqui como uma secretária executiva. A minha ideia era voltar para lá e trabalhar como secretária bilíngue lá, com o português e o inglês, porque eu já falava inglês. Enfim, voltei em janeiro de 2013, só que emprego na África do Sul é muito difícil, como eu já falei, então não estava conseguindo. E o meu marido, ele sempre teve essa visão empreendedora. E aí junta duas coisas aqui. Eu fiquei muito tempo como intercambista, estudando na escola e trabalhando na escola. 6 meses, você conhece muita gente, porque escola de intercâmbio, toda semana chega gente nova e no final da semana vai embora gente que tá terminando o curso, o período que eles iam estudar lá. Então conheci muita gente. Essas pessoas que souberam que eu voltei para África do Sul e que eu estava morando lá, começaram a me pedir ajuda para matricular o irmão, o primo, a prima, o sobrinho, sei lá, quem fosse. E o meu marido que tinha visão empreendedora, então ele falava para mim, Marília, na verdade ele falava para mim fazer uma página no Twitter para eu começar a divulgar esse trabalho, para eu começar a trabalhar com isso, né? E por que ele falou Twitter? Porque os árabes usam mais Twitter. Mas eu falei assim, olha, eu acho que Twitter não vai funcionar, então eu vou fazer uma página no Facebook. E na época eu fiz uma página no Facebook que chamava... Não era Mama África, era Inglês na África do Sul. Então eu comecei, já estava ajudando o pessoal que me pedia ajuda e comecei a divulgar informações, né, de intercâmbio na África do Sul através daquela página. E aí, ocasionalmente, comecei a ter clientes através da página, além dos alunos que eu já tinha ajudado. E aí, um dos nossos primeiríssimos alunos, um dos primeiros, sei lá, ainda em 2013, quando ele chegou lá e como eu morava lá, né, eu morei 5 anos lá, tá? Eu virava amiga mesmo dos alunos, a gente fazia várias coisas juntos, ia para passeios, eu ajudava eles em tudo que eles precisavam lá, ainda ajudo, só que agora daqui, mas eu tenho muita gente que ajuda lá também, mas eu tava lá, então... Um desses alunos, um dia ele chegou pra mim e falou assim, Marília, você sabe como que o pessoal te chama?
Eu falei, não faço ideia, né? Aí ele falou assim, Mama África. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque você é a nossa mama, você ajuda a gente em tudo que a gente precisa. E aí eu falei assim, gente, esse tem que ser o nome da empresa. Só que Mama África já tem muita coisa chamada Mama África, tem a música aqui no Brasil, enfim. E aí eu coloquei o Mama África English adicionei o English para finalizar o nome da empresa. E aí ficou Mama África English, então o nome é uma sugestão de um aluno nosso. Então, bom, aí comecei a trabalhar com isso, gente, eu nunca imaginei ter um negócio na minha vida, nunca mesmo. Aliás, um dos motivos de eu ter escolhido ser secretária foi porque eu nunca quis estar na frente de nada, eu sempre gostei de ser aquela pessoa que dá o suporte, de verdade, é uma característica minha. Então, eu encontrei isso no secretariado. Então, assim, ter um negócio meu nunca foi mesmo a minha visão, meu objetivo, meu goal, nada mais aconteceu. E aí a Mama África foi crescendo, porque como eu fui intercambista, depois eu trabalhei numa escola de inglês, eu trabalhei na residência estudantil, eu fiquei morando lá, então assim, eu criei muita base mesmo, muito expertise que fala, né, no assunto intercâmbio para a África do Sul. Então, geralmente, quem acabava me encontrando nas redes sociais gostava bastante, porque eu tinha muita propriedade no que eu falava, né? Porque eu passei por todos os caminhos de um intercâmbio, inclusive trabalhar numa escola de intercâmbio. Então, isso me ajudou muito. E aí, tá ficando muito longo o vídeo, mas eu já vou dar uma resumida, porque eu queria falar também que é o seguinte, quando eu comecei com a Mama África lá, eu trabalhava com uma escola e eu enviava alunos para aquela escola. E aí, quando o número de alunos começou a aumentar, eu recebi algumas, como que se diz? Ameaças, gente, de verdade. Eu recebi ameaças de outras escolas, eu recebi ameaça de alguns brasileiros que já moravam lá, trabalhavam com turismo, nem com escola de intercâmbio trabalhavam, mas não sei por que não gostaram do que eu estava fazendo, ou pelo número da Mama África tá crescendo, o nome da Mama África tá crescendo. Eu recebi algumas ameaças, então esse foi um dos percalços que eu tive por lá. Foi bem ruim, eu lembro que eu ficava muito triste, eu chorava muito. Se não fosse meu marido, eu teria desistido mesmo. Porque já não era meu perfil ter um negócio próprio, ainda tendo algumas ameaças, assim, ameaças do tipo, eu vou te denunciar por trabalho ilegal, eu vou... eram umas coisas assim, gente, me mandavam umas mensagens meio estranhas, uma escola mandava mensagem para outra, falando mal da gente, porque eles queriam que a gente trabalhasse com eles, né, e a gente trabalhava com uma escola específica. Enfim, então esse foi um dos percalços que eu encontrei por lá, foram os mais difíceis, mas tiveram outros também, mas esses foram os mais difíceis, mas eu perseverei, resisti ainda bem, e a Mama África tá aí até hoje. Então eu falo que a Mama África começou mesmo em 2013, mas começou muito antes, né? Começou muito antes, quando eu tinha aquele sonho do intercâmbio que eu nunca imaginei que um intercâmbio ia mudar minha vida dessa forma. Um outro detalhe também, a minha primeira filha nasceu lá na África do Sul, então eu tenho muita história com a África do Sul, então realmente foi assim meio predestinado para eu ir para lá e acontecer tudo isso que aconteceu na minha vida, e ter a Mama África hoje, que eu adoro, que eu amo de paixão. Agora estamos aí, né, nesse momento meio maluco do mundo de coronavírus, mas vai melhorar e todo mundo vai poder voltar a viajar para a África do Sul. Eu vou poder voltar a enviar os alunos para lá, para aquele país maravilhoso, porque, gente, eu adoro vender intercâmbio, mas tem uma coisa que eu gosto mais ainda, que é
desmistificar a África do Sul, né, porque as pessoas têm essa visão errada de África, e levar os brasileiros para conhecer aquele paraíso que todo mundo deveria conhecer um dia. Então já me alonguei muito, me desculpem por esse vídeo longo, mas é tipo um bate-papo mesmo. Então agora eu quero saber também um pouquinho da sua jornada aí. Eu já contei um pouquinho de mim, quero conhecer um pouquinho mais de você aí que me acompanha. Pode me contar um pouco da sua parte, sei lá, da sua jornada pessoal, de trabalho, de amor, não sei. O que for que você queira dividir comigo, eu vou adorar conhecer melhor você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.